Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 40 e vamos seguir a partir de Êxodo 29, que fala da consagração dos sacerdotes. Então, diz assim a palavra do Senhor: Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos deles. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do campamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o. Pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue, então, um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele, as suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento, que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com um holocausto de aroma agradável ao Senhor. É a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração.
Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou do pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 30. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Mateus 26, versículos 14 em diante. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu seus chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e, enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a meu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
Deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Salmo 31, versículos 19 em diante. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse: Fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Provérbios 8, versículos 14 em diante. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like para ajudar com o canal. Também compartilhem com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e fique com Deus e até a próxima!